Olá, querido, que bom estarmos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos à lição de número 10, que tem como tema carnalidade, impedimento à vida cristã. A nossa revista é essa aqui, Um Guia para Viver Bem, da editora Cristã Evangélica. Você que tem a sua revista do aluno, pegue o seu material e vamos então ver aquilo que Deus tem para nos ensinar neste dia, através desta lição. Nosso texto base está em Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 11. Com certeza você vai encontrar muitos provérbios aqui bem conhecidos, né, dentre esses 11 versículos. Então diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez pesos e medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você pensa nessa palavra carnalidade, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bom, eu gostaria que você pensasse a respeito disso, porque nós vamos ver a definição real de carnalidade e nós precisamos prestar atenção, porque às vezes nós somos educados a rotular algumas palavras e alguns pecados. Por exemplo, quando a gente pensa em santidade e a gente ouve a seguinte expressão: fulano não está vivendo em santidade. Isso nos leva a pensar, geralmente, que a pessoa está cometendo ou está envolvida com algum pecado sexual. Mas a gente sabe que não é isso. A definição de santidade é ser separado. A mesma coisa quando nós pensamos em carnalidade. Pode ser que quando você ouça essa palavra, esse termo, essa expressão, fulano está vivendo na carne. Será que você relaciona essa palavra carne, carnalidade, com algum pecado específico? Com bebedeira, com algum pecado sexual, com ira, enfim. A definição de carnalidade é o prevalecimento da vontade humana em detrimento à vontade de Deus. Então, quando você conhece a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e a sua vontade desentoa da vontade de Deus, então a sua carne está prevalecendo, certo? Em algumas situações, em alguma ocasião, que você sabe que deve fazer aquilo que é correto, que você conhece o que é correto, mas você faz o que é errado, ou que você dá vazão para a sua própria vontade, então você está vivendo ou você está agindo pela carne. Nós vamos abordar aqui nessa lição algumas atitudes, alguns sentimentos que são bem pertinentes ao nosso dia a dia. Pode ser que você esteja vivendo alguma situação dessa que nós vamos falar aqui hoje, e por que a lição é bem específica em temas às vezes não tão notáveis assim, quando falamos de carnalidade, justamente para a gente prestar atenção. Quando a gente pensa em carnalidade, às vezes nós somos levados a pensar em alguns tipos de pecado, e hoje nós vamos tratar 4 situações aqui que nós também precisamos tentar, porque elas são fruto da nossa carne. Precisa ser tratada do mesmo jeito que a ira, que qualquer outro tipo de pecado que você possa imaginar. Então hoje nós vamos falar sobre preconceito, ingratidão, rancor e insolência. E isso pode ser que esteja presente no seu, no meu dia a dia, né? A questão é, se esse tipo de atitude está presente, nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos orienta, reconhecer isso e nos arrepender, certo? Bom, o primeiro tema, como eu falei, é o preconceito. Hoje em dia esse tema é muito abordado, nós temos isso muito claro no nosso dia a dia.
E existem vários tipos de preconceito, né? Tem o preconceito cultural, social, racial, religioso, né? Entre tantos outros. E o que a palavra de Deus nos orienta a respeito do preconceito? A Bíblia, ela condena claramente essa forma de carnalidade, essa forma de preconceito, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que as aparências, elas enganam. Às vezes você olha para alguém e julga a pessoa pela aparência, né? Tem algum pré-conceito. O que é um pré-conceito? Um conceito é algo definido, né? Então, se você tem uma pré-definição, você está julgando antes de conhecer. Isso é um pré-conceito. Quando a gente olha para alguém e de repente não vai com a cara daquela pessoa, ou qualquer outra situação que você possa ter vivido ou estar vivendo, julga antes de saber, de conhecer, isso é um preconceito. Em relação à pessoa, em relação à cor da pele, em relação ao status social, em relação ao carro que a pessoa tem, a roupa que a pessoa usa, tanto para menos quanto para mais, sabe? Às vezes, porque uma pessoa usa uma roupa bacana, você julga aquela pessoa de forma errada. Ela não é aquilo que ela aparenta ser. Da mesma forma, às vezes você vê uma pessoa tão simples e você acha que a pessoa é ignorante, enfim. Nós não podemos julgar pelas aparências. Quando nós olhamos para as formigas, por exemplo, nós não imaginamos que um serzinho tão pequeno, de repente até tão insignificante, possa fazer um trabalho tão grande e tão inteligente. Nós não temos noção da força que elas têm, né? Não só individual, mas a força de trabalho que elas têm, e nos dão uma lição. Então a formiga é uma prova de que realmente as aparências enganam. Nós precisamos pensar antes de julgar, antes de falar do outro, porque se nós não conhecemos é muito pior, né? Em julgar a pessoa sem conhecê-la. Outra coisa, as pessoas valem mais do que as coisas. E às vezes a gente inverte isso, a gente dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. De repente você julga a pessoa, acabamos julgando a pessoa pelo que ela tem, pelo que ela apresenta e não pelo que ela é. Então é melhor ser do que ter. A essência, ela sempre vale mais. E felicidade também não se compra, né? O dinheiro, ele pode nos trazer tudo, né? Isso já, acredito que você já deve ter ouvido, né? O dinheiro, ele compra o amigo, mas não compra a amizade. Ele compra a cama, mas não compra o sono. E, enfim, a felicidade, ela não se compra, ela é uma graça de Deus. Então, nós não podemos olhar para alguém e julgar aquela pessoa pelo que ela aparenta ser. O preconceito, ele é condenável. Nós devemos conhecer e tomar cuidado com as nossas atitudes e naquilo que nós geramos em outras pessoas também. Segundo ponto é a ingratidão. E a ingratidão é um atalho escorregadio, né? Bom, a ingratidão surge quando o homem acha que merece mais do que Deus está lhe dando. O homem espiritual aceita a palavra do Senhor que diz: a minha graça é o que basta para você. O que leva uma pessoa a ser ingrata, a não ser grata por tudo que tem? E os 3 pontos que a lição nos traz aqui primeiro, a ingratidão para com os pais. E isso entristece muito o coração de Deus. O primeiro mandamento que nós temos com promessa é justamente esse: honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra. E se Deus ordenou para que honrássemos os nossos pais, não fazer isso, além de ferir um princípio de Deus, é algo que certamente entristece aí o âmbito familiar, né? Independente de quem tenha sido seu pai, a sua mãe, é o seu dever honrá-lo. Independente se não foi um pai presente, uma mãe presente, independente dos problemas que você teve, né? Jesus, ele nos ensina a não pagar com a mesma moeda, mas ele nos ensina a amar e nos estimula a amar incondicionalmente. Então, você tem essa obrigação de honrar o seu pai e a sua mãe, independente da situação, independente da distância, independente de qualquer coisa. É um mandamento do Senhor. Honre o teu pai, honre a tua mãe por tudo que eles fizeram, e mesmo que eles não tenham feito. É a sua obrigação, é um mandamento do Senhor.
Segundo, ingratidão para com os amigos, né? A lealdade é o ingrediente mais importante num verdadeiro relacionamento de amizade. É honrar os seus amigos, é você ser grato aos seus amigos pela ajuda em tempos difíceis, pelo ouvido, né? Às vezes é o nosso amigo que empresta o ouvido para a gente falar, para a gente reclamar, para a gente desabafar. Nós precisamos ser gratos. A Bíblia também fala assim que existem amigos mais chegados do que irmãos. Nós já lemos isso aqui em outros textos. Nós já falamos sobre esse versículo. Então, agradeça a Deus pelos seus amigos e honre, seja grato aos seus amigos pelo que eles são na sua vida. E outra coisa que faz parte da ingratidão, né, é você ser ingrato com os benfeitores, as pessoas que te fizeram bem em qualquer outra situação, né? É arriscado para o homem agir quando muitos o aconselham a desistir. Persistindo, não haverá bom êxito no seu proceder. De repente, existe alguma pessoa que não tem um vínculo de amizade com você, mas te ajudou num tempo difícil, te ajudou numa situação difícil. É a sua obrigação, faz parte da conduta cristã, você ser grato para aqueles que te fizeram bem em alguma situação. O terceiro item que é característico de carnalidade é rancor. E esse é um item tão difícil de lidar, né? O rancor, ele é um sentimento causado pela falta de perdão. Um coração rancoroso é um coração duro. E não perdoar é humano, mas é carnal e precisa ser tratado. Qual que é a medida do perdão para que não tenhamos rancor? A medida do perdão é a medida que o Senhor nos ensina. Ele nos perdoou, por isso nós devemos perdoar. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres desse sentimento pesaroso que consome o coração, a alma e a saúde da pessoa. O perdão é um balde de água fria para os que suscitam a guerra. A falta de perdão é como palha seca em contato com o fogo. Quem retém o perdão e não libera, compromete a sua paz interior, porque o rancor, ele impregna as paredes do coração e compromete o fluir do amor. As riquezas maiores nessa terra são os bons relacionamentos. O homem que não consegue mantê-los, mesmo diante de muita tribulação, é insensato. Eu li todas essas frases para vocês, porque engloba tudo que a gente tem para falar aqui sobre o perdão, dada aqui na lição, né? Que a falta de perdão, ela estraga o amor, ela destrói a paz interior e destrói os relacionamentos. O rancor, ele corrói o coração e ele traz mal para quem não perdoou. Então, o perdão, ele sempre é um desafio, mas o nosso professor, ele é o mestre em perdoar. Aprenda com o Senhor Jesus. Se você tem alguma dificuldade de perdoar, se você tem esse sentimento no seu coração te fazendo mal, te consumindo, procure ao Senhor, ore, peça ao Senhor ajuda para que você possa se livrar desse sentimento, para que você possa deitar e dormir em paz, tranquilamente, com seu coração em paz, com a sua mente em paz, mas não deixe que esse sentimento te corroa, porque isso é um fruto da carne. A partir do momento que você perdoa, que você consegue liberar esse perdão, com certeza você vai ter uma sensação de liberdade. Primeiro, por estar obedecendo ao Senhor. Segundo, porque você vai ficar livre desse sentimento, né? Vai ficar respirar aliviado. O quarto item é a insolência, que é um caminho tortuoso, né? O que é a insolência? É a falta de respeito, né? E aqui nós falamos mais uma vez sobre o respeito aos pais, o respeito ao próximo e o respeito a Deus. Falta de respeito aos pais, né? Aliás, o respeito começa com os de casa. É esse ponto que eu queria chegar. Às vezes, e a gente sempre aprendeu isso, ouviu falar, né? O respeito começa em casa, né? Você já ouviu falar essa frase? Às vezes, nós respeitamos os de fora, nós temos toda a educação do mundo com as pessoas de fora e com os dentro de casa, nós esquecemos, como se não fosse nossa obrigação respeitar os de dentro da nossa casa, seja quem for.
teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, sabe? Os filhos, eles aprendem com o nosso exemplo, o que torna muito mais difícil a educação e a criação de um filho, porque é muito mais fácil nós falarmos aquilo que é correto do que fazermos. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. E as crianças, falo porque tenho filhos pequenos, né? Eles tendem a imitar o que nós fazemos. Então, se nós agimos com respeito e ensinamos os nossos filhos a respeitar as pessoas de fora, mas não nos respeitamos dentro de casa, é esse o exemplo que eles vão ter. Ou seja, um exemplo errado. Nós devemos respeitar primeiro os pais, as pessoas que estão dentro da nossa casa, as pessoas que nos são comuns, né? E vamos combinar que esse é o mais difícil, né? Se você pisa no pé se você pisa no pé de uma pessoa que mora com você dentro da sua casa, às vezes você nem pede desculpa. Mas se você esbarra em alguém na rua, oh, querido, me perdoa. Isso é um tratamento que nós precisamos mudar. Não tô falando de você não, tá? Eu tô falando primeiro de mim. E nós precisamos consertar isso. Não só pelo exemplo, porque pode ser que ninguém esteja olhando, mas porque nós precisamos honrar a Deus em todas as situações. Procure dentro aí da sua casa a observar isso. O respeito uns com os outros e procure cultivar isso. Não é hora de apontamentos, é hora de conserto. Procure observar, né, na sua conduta e procure se consertar em relação a isso. O respeito ao próximo, né? O homem que procura desprezar o seu próximo com palavras e ações será visto pelos de fora como um insolente e perderá o respeito. Nós vamos ler lá Provérbios capítulo 11, versículo 12. E ele fala assim, ó: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. É melhor você ficar quieto do que você desprezar, do que você rebaixar, do que você envergonhar uma outra pessoa. Isso é falta de respeito e também é um fruto da carne. E o desrespeito a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Para ser sábio é primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. O respeito a Deus é resultado do exercício que o homem faz de sua experiência com o próximo. Por quê? Porque se nós amarmos aqueles a quem nós podemos ver, como provaremos? Se não amarmos aqueles a quem podemos ver, como provaremos se de fato amamos a Deus a quem não se pode ver? Se nós não respeitamos as pessoas que nós vemos, como é que a gente pode falar assim, não, mas eu respeito a Deus? É incoerente. Como é que eu vou amar, não vou amar aquele a quem eu vejo, mas eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Você percebe que é muito difícil? Então, essa alerta que o Senhor nos traz a respeito do respeito, né? Não só com as pessoas dentro da nossa casa, do nosso círculo de convivência, mas também ao próximo, que são aquelas pessoas, talvez que você trabalhe, que você convive esporadicamente, mas também com Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. Então você percebe que às vezes é uma coisa tão pequena que faz a diferença. Então, quando eu falei lá no começo sobre nós intitularmos aqueles pecados, colocarmos tamanho, preço nos pecados, isso nós precisamos, né, educar na nossa mente e aprender. Às vezes a gente aprende de forma errada. Precisamos reaprender, né? Aprender da forma correta. Não podemos intitular. Às vezes você nunca achou que isso fosse obra da carne. É uma simples mania. Mas não é. Tudo que nós fazemos ela tem uma procedência. Ou é de Deus ou não é. Se nós estamos aqui colocando o nosso coração na palavra, né, nos debruçando diante de um estudo rico como esse que nós temos feito, é para que, né, junto com o Espírito Santo, para que haja uma mudança dentro do nosso coração. Porque se nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, lendo cada item desse estudo que foi preparado com tanto
tanta excelência, com tanto amor, para entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai adiantar de nada. Se nós conhecemos da palavra de Deus, mas não procuramos aplicá-la à nossa vida, a nossa conduta continua sendo a mesma, então eu sinto te dizer que todo o trabalho que nós temos feito para que esse vídeo chegue até você, ele tem sido em vão. E olha que tem sido bem trabalhoso. Não só para quem faz, mas para quem faz toda a edição desse material e de todo o material que tem sido publicado aqui no canal da igreja. Então eu queria levar você a refletir sobre isso. Talvez essas atitudes sejam tão simples, mas talvez elas sejam tão difíceis, e talvez seja por isso que a gente nem presta atenção muito nelas. Fica por isso mesmo, né? Mora comigo, posso tratar de qualquer jeito, tá acostumado com o meu jeito. Nós precisamos ser transformados dia após dia. É isso que nos difere das outras pessoas, daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E é isso que nos difere a tal ponto das pessoas, de repente, quererem ser igual a nós, querer ter o brilho que você tem, né? Querer ter as mesmas atitudes. Lógico que nós não seremos perfeitos, estamos bem longe disso, mas a luz que o Senhor reflete em nós, ela precisa contagiar as outras pessoas. Que você seja esse veículo de bênção, que você seja essa luz que ilumina a outra pessoa, que você leve a palavra de Deus por onde você for, através das suas atitudes, não só fora da sua casa, mas também dentro da sua casa. E esse é um desafio para você e para mim, para todos nós. Vamos nos policiar, não vamos deixar que os frutos da carne, como esse que nós vemos hoje, que eles tomem conta do nosso coração, da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Bom, então nós vimos que a lição de hoje, ela nos traz vários sinais de carnalidade, né? E todos esses sinais são sinais do velho homem, daquele que já morreu, da velha pessoa que existe dentro de você, mas que ela já foi crucificada, ela já acabou, ela já morreu. E nós renascemos em Cristo para uma nova vida. Precisamos andar em novidade de vida. Com certeza o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando, nos impulsionando, nos trazendo esperança ao nosso coração de que Ele está do nosso lado, sempre nos ajudando. E que com certeza, o melhor do Senhor, Ele está por vir na nossa vida, independente da situação que nós estamos vivendo. Então, que essa palavra possa ficar no seu coração, que você medite em tudo isso que nós conversamos hoje, no texto que nós lemos hoje, e que o Senhor, gradativamente, possa transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.